No meio do mar, em um farol remoto, 3 guardiões sumiram sem deixar rastros. Um dos maiores mistérios marítimos da história. Oi, esse é o Difícil Acreditar. Se você gosta de mistérios reais, já deixa o like e se inscreve para não perder nada. Agora sim, vamos pro caso. E as Ilhas Flannan, elas são um pequeno grupo de ilhas situadas a oeste da Escócia, aproximadamente a 32 quilômetros da ilha de Lewis. A maior dessas ilhas é a ilha de Eilean Moor. Esse trecho ele era traiçoeiro para os navegadores, especialmente quando as tormentas deixavam o mar agitado e nevoeiros comprometiam a visibilidade. Várias embarcações acabaram perdendo seu referencial e se chocando com as rochas negras ou com a costa acinzentada. Para auxiliar os marinheiros, foi decidida a construção de um farol de 74 pés, aproximadamente 22 metros, na ilha de Eilean Moor. O ano era 1899 e o farol deveria lançar um feixe de luz a cada 30 segundos, emanando um raio luminoso com a potência de 140 mil velas a uma distância de 24 milhas para guiar embarcações contornando Cape Royds e a caminho de Pentland Firth. A construção ela foi difícil, mas um ano depois o farol havia sido concluído e já estava em operação na ilha. Então, um ano depois da construção, era necessário então contratar pessoas que pudessem trabalhar e passar as noites ali naquela ilha, mas era muito difícil achar quem quisesse fazer aquilo, porque tinham lendas, né, de casos muito assustadores que aconteciam ali na ilha. Então, uma equipe de 3 guardiões foi contratada para operar e realizar a manutenção do equipamento. Era um trabalho bem simples, marcado pelo isolamento e longos períodos de solidão. Os homens contratados para o serviço, eles eram experientes e eles cumpriam o seu trabalho corretamente. Eles tinham uma casa, suprimentos e passavam as noites jogando cartas enquanto mantinham a vigília. E esses homens, eles eram Thomas Marshall, James Ducat e Donald MacArthur. E então a luz desse farol, dessas ilhas, ela costumava piscar 2 vezes a cada 30 segundos. Em dias de bom tempo, era possível enxergá-la a 20 milhas de distância, embora esse arquipélago, localizado na Escócia, normalmente fosse encoberto pela neblina. Uma equipe formada por 3 homens guardava essa fortaleza particular de 23 metros de altura, sendo que havia uma troca de integrantes a cada 2 semanas. E então, no dia 7 de dezembro de 1900, o James Ducat ele chegou ali na ilha para mais 14 dias de trabalho. Seu primeiro assistente, que era o William Ross, ele tinha passado mal e um homem local, que era o Donald MacArthur, ele acabou assumindo seu lugar. Então, o MacArthur ele era um zelador ocasional que trabalhava lá somente quando os membros regulares do grupo tinham algum problema. O Thomas Marshall era o segundo assistente e ele completava o trio. Então, no dia 15 de dezembro de 1900, apenas alguns dias depois de completar o primeiro aniversário da operação ali do farol, o capitão Holman, do vapor Astor, a caminho de Leith, na Escócia, percebeu que a luz ali daquela ilha estava apagada. O mar estava forte e furioso com desleixo. Holman enviou uma mensagem para o quartel-general da Cosmopolitan Line Steamers, empresa responsável pelo serviço. A central, então, tentou entrar em contato com um grupamento marítimo em Gale Rock, para que esses averiguassem o que poderia estar acontecendo. Mais uma forte tempestade havia cortado as comunicações. Nas noites seguintes, as embarcações que passavam pela área perceberam que a luz ela continuava apagada. Então, um grupo ele foi organizado no dia 20 de dezembro para estar indo até esse farol para estar verificando o que estaria acontecendo. Mas, de acordo com as incessantes tempestades que estavam havendo naqueles dias, eles não conseguiram sair ali do porto. Um dos botes que levava o grupo quase virou e eles resolveram desistir até que as condições do tempo pudessem melhorar. Então, no dia 21 de dezembro, algumas pessoas disseram ter visto o farol se acender, mas por um curto espaço de tempo. Aparentemente, a equipe estava enfrentando algum problema com o funcionamento do equipamento. Então, no dia 26, logo após o Natal, a tripulação de um mercante passando perto da ilha soou uma buzina saudando o farol e, em seguida, disparou um sinalizador.
Nenhuma das duas tentativas de contato obteve resposta, embora um dos marinheiros que observava a ilha com binóculos tenha dito que viu movimento na Praia Rochosa. Ao chegar ao seu destino, o capitão pediu que uma equipe fosse enviada para investigar o caso. O mar então continuava muito bravo, mas permitia que se chegasse com um bote ali próximo. Atracando na costa, o faroleiro Joseph Moore, que fazia parte da equipe, mas estava de folga, encontrou a porta da casa que servia de abrigo trancada por dentro. Ele chamou e bateu palmas, mas não obteve resposta de ninguém no interior. Preocupado, ele arrombou a porta com certa dificuldade, pois havia uma barricada improvisada barrando o acesso. Na cozinha, Moore descobriu que o fogo da lareira havia queimado sem parar. Na sala, ele percebeu que o relógio da parede havia parado às 2 da manhã. Nos quartos não havia sinal de seus companheiros e as lareiras estavam apagadas há muito tempo. Os vigias James Ducat, Thomas Marshall e Donald MacArthur haviam simplesmente desaparecido. Então, muito assustado, Moore chamou pelos seus colegas mais uma vez, mas ele não teve nervos para ir até o farol e ver se eles por acaso estariam lá dentro. Ele preferiu voltar para o barco a remo e retornar mais tarde acompanhado. Uma equipe de resgate composta de 4 homens e mais um capitão foi rapidamente organizada em Gale Rock e seguiu para a investigação. A equipe escreveu o seguinte relatório sobre o que havia acontecido. As lâmpadas estão limpas e o equipamento em perfeito estado de funcionamento. Há combustível para o acionamento do farol e ele parece estar preparado para a utilização. Na sala de operações, encontramos uma cadeira caída perto da mesa, havia um baralho espalhado pelo chão e uma garrafa quebrada. No alojamento, abrimos os armários onde encontramos roupas pertencentes aos guardiões. 2 capas de chuva e um par de galochas estão faltando. O telhado da casa parece ter sido atingido com força pela tempestade e apresenta goteiras em vários pontos. Móveis foram movidos fora da posição original. Segundo Moore, que esteve aqui na véspera do dia 13 de dezembro, a pistola de sinalização não foi encontrada, nem os apitos de sinal. A casa de barcos foi seriamente avariada pela tempestade, o bote foi danificado, boias estavam espalhadas por todo lado e o equipamento que era mantido ali foi revirado. Não há nenhum sinal dos empregados do farol, apesar da bagunça, não há nenhum indício de luta ou desentendimento. Imediatamente, um telegrama foi enviado para William Murdoch, secretário responsável pelo funcionamento dos faróis na área. Um terrível acidente aconteceu em Flanass. Os 3 vigias do farol, Ducat, Marshall e o temporário MacArthur, desapareceram. Nós vasculhamos a ilha toda, não encontramos sinal deles. Sumiram da face da terra. A notícia rapidamente se espalhou e a tragédia apareceu no Highland News com a manchete: Desastre nas Ilhas Flanass. Mais um mistério sem solução. Os jornais foram rápidos em conectar o estranho acontecimento a 2 tragédias que haviam ocorrido recentemente. Em abril, um vigia havia escorregado nas escadas perto da casa de barcos e sofreu uma queda em que quebrou o pescoço. Em agosto, um barco a remos que se aproximava de Eilean virou e 4 homens se afogaram na água gelada. Mas aquela tragédia era muito pior, sobretudo, era muito mais bizarra, isso porque ninguém sabia o que teria acontecido ali. Segundo Moore, o último a ver seus companheiros com vida, pouco antes de deixar o farol para sua folga, tudo estava tranquilo. Ele disse que seus companheiros estavam agindo da forma natural e que o estado de ânimo era bom. Nenhum deles parecia incomodado ou infeliz. Especulou-se que James Ducat, em sua última visita à costa, pouco menos de um mês antes do desaparecimento, havia reclamado de seu trabalho. Ele resmungou que não gostava de ficar em Eilean e afirmava que o lugar não era bom para os seus nervos. Para muitos, ele havia tido uma espécie de premonição sobre o que estava para acontecer. Ducat havia enviado um pedido a Robert Moorhead, que era o supervisor de faróis, para ser transferido para uma outra função. Moorhead ele insistiu, entretanto, para que o empregado continuasse na função, ao menos até o próximo ano, até que um substituto fosse providenciado. Para um vigia de farol, a vida tende a ser muito solitária e pacífica, mas para a equipe da Ilha Flanass, as coisas nunca foram muito tranquilas. Para sobreviver, eles tinham que lidar com um clima constantemente furioso, tempestades de vento cortante e o frio absoluto eram seus companheiros habituais. Os homens eles tinham suprimentos, mas precisavam pescar e cuidar da sua própria horta.
eles precisavam também realizar diariamente o mesmo trabalho maçante e repetitivo. Além disso, o espaço comum que habitavam era pequeno e confinado. E então, após o desaparecimento, uma nova equipe havia sido enviada ali para o farol até que uma investigação fosse conduzida. Os indícios apontavam que uma última pessoa havia ficado na casa e que havia se refugiado na cozinha depois de trancar as portas e dispor barricadas, porque ele teria se escondido nesse lugar e o que ele queria manter do lado de fora. No caderno de anotações de Ducati, a última informação é do dia 15 de dezembro. Não há nada de estranho. A leitura da velocidade do vento e temperatura foram realizadas como manda o manual. Ele comenta que a luz foi apagada às 9 da manhã do dia 15, pois havia luz suficiente para navegação. Então, o inquérito concluiu o seguinte: todas as tarefas rotineiras foram realizadas. As grandes lâmpadas na torre de vigília estavam limpas e abastecidas para a próxima noite. O mecanismo estava em perfeito estado e o mecanismo havia sido limpo após a luz ter sido apagada pela última vez, o que demonstra que o trabalho estava sendo conduzido perfeitamente. Isso leva a crer que o que quer que tenha acontecido teve lugar durante a noite ou até meio da tarde. 2 vigias ouvidos durante o inquérito concluíram a seguinte sucessão de acontecimentos. Provavelmente MacArthur havia sido o último a ficar na casa, pois estava em seu turno de guarda à tarde. Ducati e Marshall teriam saído para verificar o equipamento na casa de barcos, avariado pela tempestade na noite anterior. De seu posto de observação, MacArthur teria visto uma série de ondas se formando e correu para avisar seus colegas do perigo. Quando eles não ouviram seu alerta, ele resolveu ir até o lado de fora e avisá-los. Infelizmente, ele não calculou bem o tempo que teria para chegar até eles e retomar antes da chegada das ondas. Os 3 acabaram alcançados e carregados para o mar, onde provavelmente acabaram se afogando. O relatório ele não mencionava em momento algum o fato de Moore ter encontrado a porta trancada e uma barreira feita do lado de dentro da casa. Não mencionava também o relógio parado ou o fato da lareira da cozinha ter ficado acesa, enquanto a da sala e dos quartos parecia ter sido usadas há dias. O testemunho de Moore foi considerado exagerado e até a integridade do funcionário foi colocada em xeque durante o inquérito. De fato, na tarde do dia 14 de dezembro, houve uma forte tempestade com ondas muito altas. Mas no dia 15, data da última anotação do diário, não é mencionado nenhum sério. Além disso, existe a questão de que os 3 vigias tinham certa experiência. Eles não cometeriam um erro grosseiro de abandonar o farol durante uma tempestade com ondas fortes a ponto de varrer a ilha. Mas também existem outras teorias. Dizem alguns que um desses vigias teria de repente ficado louco e assassinado os outros 2 durante a noite, enquanto dormiam. Ele teria arrastado os corpos até o mar e os amarrado a pedras para que afundassem. Finalmente, descontrolado e arrependido do seu ato, o assassino teria saltado para as águas revoltas, onde também morreu. Alguns chegam a dizer que houve algum tipo de luta na qual a porta foi trancada e barrada, mas que, mesmo assim, a violência rompeu de tal maneira que todos acabaram mortos. Suspeitas a respeito de Donald MacArthur foram levantadas e alguns chegaram a dizer que ele tinha problemas mentais e que havia passado alguns anos sob a tutela de um manicômio. Nada disso, entretanto, havia sido comprovado. Também há outros rumores que mencionam discos voadores, serpentes marinhas e até mesmo um lendário pássaro gigante do folclore escocês que teria atacado o farol e levado seus ocupantes para alimentar os seus filhotes. Historicamente, as Ilhas Flynn elas sempre foram muito famosas por suas superstições, que remetem à época anterior a ela ter recebido seu nome em homenagem a St. Flynn. Dizem que todos os que colocavam os pés na ilha tinham de repetir uma oração para o santo a fim de poder deixar o lugar. Do contrário, uma morte terrível os aguardava. Há também histórias sinistras sobre fantasmas que atraíam homens para os penhascos e ventos repentinos que os lançam nas águas cinzentas e frias. Seja como for, 70 anos se passaram sem mais nenhum incidente, até que em 1971 o farol foi modernizado e automatizado, dispensando a necessidade de vigias permanente na ilha. E hoje o solitário farol de Eilean Mor
continua a lançar a sua luz sobre o oceano, possivelmente buscando sinal dos vigias que continuam desaparecidos até hoje. E você, acredita em quê? E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Então, gente, até a próxima segunda, até o próximo caso.